pessoal, estou de volta com mais um vídeo. Vamos continuar com as análises do Niterói Chess Open, que aconteceu na semana passada. Essa aqui foi a sétima rodada, eu de pretas contra o Armen Proudian, a partida também foi bem importante. O Armen, ele tem 2.430, o rating dele está errado aqui, e ele é mestre FIDE. Ele tem o rating de mestre internacional faz um bom tempo já, mas ele participa pouco das competições, então ele não fez as normas ainda. Fez a primeira norma dele ano passado no Continental. Ele foi super bem lá em El Salvador, que ele ficou em quinto lugar. Foi um torneio que eu joguei também. E eu fui treinador dele, do Armen, por acho que 1 ou 2 anos, talvez. Faz mais de 10 anos isso, faz uns 10, 11 anos atrás. E eu já joguei bastante com ele também, então eu conheço bem o estilo dele. Eu tô de pretas, então, ele jogou E4. Nesse momento eu tinha 6,5... 7, acho que era isso, né? É, isso, eu tinha 6,5 em 7. Nesse momento eu estava liderando já sozinho. E eu ia de preto. Eu tinha acabado de empatar com o Iago na sexta rodada. E ele começou com o E4. Ele é um jogador que, inclusive, quando a gente treinou na época, né, isso em 2011, 2012, uma ideia era construir o repertório dele. A gente construiu um repertório bem legal. Ele meio que manteve muita coisa até que a gente estudou na época, fez uns pequenos ajustes, claro. Mas ele sempre jogou peão-rei. Então, na minha preparação, eu só olhei E4 mesmo. E tive bastante dúvida. Joguei outras vezes com ele já. Joguei E5 uma vez com ele, joguei siciliano, acho que algumas vezes com ele também. Mas eu escolhi jogar E5 dessa vez. Aqui eu tô com a partida direto, né? Então vocês podem ver a questão dos tempos também. Acho que ele chegou um pouco atrasado na partida. Tá com uns minutos a menos aqui. Cavalo F3, cavalo C6, a Rui Lopes. É que eu gosto de jogar quando eu jogo E5. Eu acho que nunca joguei a Petroff, né? Que seria uma alternativa bem interessante aqui. Cheguei a jogar online por um tempo. Mas em partidas oficiais acho que eu não lembro de ter jogado. Bispo B5, veio a Rui Lopes, A6, Bispo A4. Eu também esperava o Rui Lopes aqui. E é o que ele costuma jogar. Joguei A6, Bispo A4. E aí Cavalo F6, linha principal. Inclusive eu fiz um vídeo da série de 10 minutos, da Sleep Run, recente, falando um pouco sobre a Rui Lopes aqui, as ordens, um pouco da teoria básica. E ele fez rock. Aqui eu não sabia bem o que ele ia jogar. Percebi que ele está mudando um pouco o repertório dele, algumas coisas. Ele costumava jogar D3 bastante aqui na posição, que eu explico inclusive nesse vídeo, né? A ideia é você evitar as linhas com cavalo por E4, jogar de maneira um pouco mais simples, um pouco menos ambiciosa também. Mas ele fez rock, que é um lance que eu acredito que é mais preciso, rock direto. E aí bispo E7, eu poderia fazer cavalo E4, mas não é uma variante que eu costumo jogar. E7, de novo eu esperava mais D3 aqui dele, para defender o peão. Ele jogou torre 1, que eu não imaginava que ele ia jogar. Ele ameaça agora capturar aqui, pegar o peão em E5. B5, bispo B3 e roque. E, aliás, um comentário importante aqui. Aqui, eu tô com 1h33, né? Que eu tô jogando ainda a teoria. Mas essa parte daqui, o Rafa Chess analisou. O Rafael Leitão analisou também pro canal dele, né? Então, se vocês já viram a análise, vocês vão ver uma versão um pouco diferente agora que eu joguei a partida, né? Mas espero que vocês não estejam cansados da partida já, porque vocês já devem ter visto as análises nos canais deles também. Mas acho que cada análise sempre tem, né, um enfoque diferente. Eu consigo falar umas coisas que eu pensei também na partida, por estar jogando a partida, né? Aqui eu joguei rock. Aqui eu esperava que ele jogasse uma das variantes anti-Marshall, né? Que eu também explico nesse vídeo que eu falei que eu fiz recente da Sleep Run. E seria C3 provocaria o ataque Marshall. Então aqui já fica uma coisa um pouco... um jogo psicológico, né? Eu sabia que ele não costumava entrar nessas posições do ataque Marshall, mas se ele joga C3, ele poderia fazer um blefe aqui, né? Porque se eu não jogo D5, né, eu jogaria D6, ele pega uma versão um pouco melhorada da Rui Lopes aqui, que ele já consegue encaixar o D4 direto. Resumindo, né, de modo geral, entraria em outras variantes aqui, que eu também teria um conhecimento, mas é um blefe, né? Porque se eu jogar D5, ele poderia não estar preparado. Então tem um pouco de blefe no xadrez às vezes. É difícil encaixar com sucesso, mas às vezes tem um pouco disso. Mas ele foi fiel ao que ele costuma jogar, que é variantes mais anti-macho que ele fez. Poderia ser D3 aqui, ele fez A4 direto, incomodando o peão de B5. E aqui já joguei B4 acho que algumas vezes, mas eu preparei bispo B7. Aliás, na verdade, no dia da partida eu tinha olhado essa posição quase nada. Eu olhei muito as outras posições com D3.
Então, eu quero fazer esses vídeos também para explicar, porque tem muita gente que acompanha o canal e primeiro acompanhava os Blitz, depois começou a acompanhar a série de 10 minutos. Mas a série de 10 minutos consigo explicar bem do jogo, mas não tem o fator torneio, né? O fator torneio muda bastante, tem a coisa da preparação. E a ideia daqui desse tipo de vídeo, que eu acho que é um pouco difícil de vocês acostumarem para quem só vê o xadrez online, né? É falar muito do pensamento, né? É um jogo que dura 3, 4 horas, né? Então é outro tipo, né, de enfoque. Eu gosto muito de falar o que eu pensei durante a partida, né? Coisas que passaram na minha cabeça, as dúvidas que eu fiquei na partida, né? Por que que eu decidi por tal lance? E na essência, um dos caminhos bons no xadrez é você, todo mundo fala sempre, né? De você ver livros de partidas dos grandes jogadores explicando os pensamentos, né? Então, é incrível você pegar um livro do Bob Fischer, você consegue ler como se o Fischer estivesse fazendo um vídeo, né? O que é uma coisa impensável, né? Ele explicando o jogo dele, né? Ele está explicando em palavras, não é a mesma coisa, mas é incrível também, né? Por isso que a gente aprende tanto. Qualquer jogador que tem um nível legal já consegue explicar a partida, mas quando é um jogador excepcional, tipo Fischer, tipo Karpov, tipo Alekhine, Smyslov, né? Eles explicando o que eles pensaram durante o jogo, você consegue pegar muito mais, né? Só ver o jogo deles, né? Por isso eu posso fazer as minhas análises também. Eu consigo explicar bem o que eu pensei na partida, né? E uma coisa que a gente tenta decifrar muito é o que os grandes jogadores pensaram quando eles estão jogando os jogos deles, né? Quando as transmissões aqui de partidas clássicas, tipo candidatos, mundial, sempre fico me indagando, pô, mas o que, que o Carlsen pensou aqui? O que, que o Ding pensou aqui para tomar essa decisão, né? Claro que o cara faz muito cálculo concreto, mas ele também faz considerações gerais, né? Bom, Bispo B7 aqui, essa é uma posição que eu não tinha olhado no dia praticamente, eu passei acho que bem rápido. Essa posição que eu não esperava essa variante. E ele jogou D3, eu joguei D6 aqui. Deixa eu pegar uma água aqui. Tá quase acabando. E aqui ele tem alguns planos nessa posição. Eu acho que eu tinha jogado umas posições parecidas já, até de brancas. Eu joguei com uma Mediarov, né, na Copa do Mundo. Na parte da pensada, né? Não no desempate. Uma posição muito parecida. Eu nem conferi como é que foi, mas era algo bem parecido. E aqui tem os planos com cavalo D2, cavalo F1 normal. Mas nessa posição aqui não costuma ser tão ameaçador, né? Nessa posição exata eu não lembro exatamente qual que é a maneira mais correta do branco jogar. Mas o cavalo C3 dele, eu acho que é uma das opções para botar uma pressão aqui. E se eu jogar B4, aí ele vem cavalo D5. E o branco, a princípio, tá uma posição agradável aqui. Tomar o tomo de bispo. Se cavalo A5, eu não sei o que faz. Acho que ele toma meu bispo, talvez, e joga bispo A2. Uma variante esquisita, né? Eu acho que cavalo A5 é uma opção. Enfim, mas eu joguei cavalo A5 direto. É um lance importante, é um lance bem temático aqui. Então aqui, até uma coisa que o pessoal perguntou um pouco no Instagram, né? O que que mudou nesse torneio, né? Por que que você foi tão bem assim? O que que você fez diferente, né? Eu não fiz nada diferente assim de treinamento, mas é uma coisa que vai somando. Às vezes, né, as partidas vão dando certo, você vai ganhando uma certa confiança. Eu falo muito aqui sobre confiança, que óbvio que é importante estar confiante, mas não uma confiança exagerada, descontrolada e inconsequente, né? Então você tem que ter. Eu acho a confiança justificada, ela é muito positiva. Olha só, nunca tinha pensado por esse lado. Estamos falando de xadrez agora, só, tá? Mas quando você é muito exageradamente confiante e otimista, você perde a noção da realidade do xadrez. E na vida também, né? Então você tem que ter aquela noção de realidade. Mas quando você tá, vamos dizer, otimista e confiante por estar jogando bem, por estar se sentindo bem, por causa das coisas estarem funcionando bem, aí isso aí eu acho que funciona bem legal. Né? Seria você estar naturalmente confiante, né? Seria isso. Já começou a nossa terapia do dia aqui. Por que eu tô falando isso, né? Essa posição eu não tinha olhado não, naquele dia, mas eu conhecia bem essa ideia. Sempre que cavalo C3, a reação típica é cavalo A5. Porque se ele tomar meu peão, ele pode ganhar meu peão aqui. Eu tomo o bispo dele, e esse tipo de posição eu sempre tenho uma compensação boa, porque dá igualdade até aqui. Eu tenho um peão a menos, né? Vamos dizer que ele troca. Acho que eu tomo de bispo, não sei o que eu tomo. Talvez de dama mesmo. E aí cavalo B5. Eu tenho um peão a menos, só que isso aqui tá dobrado e minha estrutura tá muito agradável aqui, né? Posso até pensar em C5 às vezes aqui, para depois jogar bispo C6, torre B8, bota uma pressão aqui em B7. Ou até um dama A5 mesmo, né?
Mas enfim, essa posição eu não tinha certeza de ter preparado e eu joguei bem rápido aqui. Joguei um minuto. Eu falei, não, esse é o lance. Então eu consegui. Eu respondi no Insta, né? Eu consegui tomar algumas decisões jogando um pouco mais rápido. Isso na soma, né? Faz com que você se coloque em situações melhores, com mais tempo no relógio, pressione mais o adversário, né? Não é uma solução simples, depende de um monte de coisa, mas quando você consegue fazer isso, ajuda. Então essa é uma decisão que eu achei que foi prática já, a minha do cavalo A5. Ele pensou um pouco aqui, jogou bispo A2 e B4. Eu conheci essa reação típica, né? E aqui eu lembro que eu tava bem concentrado pensando no tempo dele aqui. E cavalo E2 era o lance que eu esperava. Eu ia fazer provavelmente C5 aqui. Quando o cavalo G3 bispo C8. Eu tinha uma lembrança bem vaga de alguma coisa assim, de ter visto isso. Cavalo F5 agora eu tomo. Aliás, toma não, né? Eu posso tomar, mas eu posso fazer bispo P6 também. Vamos ver com o Engine. Lembrar que na análise eu sempre. A barrinha vocês estão vendo, né? Então, eu sempre aviso vocês quando eu vou olhar o engine, tá? Eu olho só a barrinha que nem vocês estão olhando. Quando eu vou ligar o engine para ver os lances, não aparece para vocês, tá? Mas aparece para mim. Tipo, agora eu tô indo ligar o engine. E a dúvida era, eu queria jogar bispo E6, ah, bispo F5 é melhor mesmo. Geralmente essa captura é legal, mas aqui eu tô dando meu bispo, né? E ele fica com esse bispão, mas eu tomo e dama D7, tá? Eu pensei que no mínimo esse aqui era super agradável, mas não é o melhor lance. Tomar aqui já daria vantagem pro preto. E aí, falando um pouco de novo de postura no tabuleiro, pensar no tempo adversário é uma coisa que eu tenho muita dificuldade de fazer. É muita dificuldade. É um hábito que eu desenvolvi que não é bom, né? No tempo do adversário, eu sempre quero, vamos dizer, curtir aquele momento de ficar de boa, assim, né? Eu falo, não, quando o cara jogar, aí eu vou dar o gás máximo ali e me concentrar, mas no tempo dele eu vou ali, eu ando bastante, eu sou bem desconcentrado até. E nesse torneio eu consegui também pensar um pouco mais no tempo do meu adversário. E é um negócio excelente quando você consegue fazer, né? Porque você ganha tempo, basicamente, no relógio, né? Fazendo isso de maneira eficiente. Então são pequenos ajustes, né? Respondendo aí, né? O que aconteceu diferente no torneio que pode ter somado. Mas ele não jogou cavalo E2. Ele fez cavalo D5. E aí eu não sabia o que fazer exatamente. Eu acho que eu tomei meio rápido. Não, pensei 10 minutos. Essa tomada aqui, 10 minutos, acho que foi um tempo a mais que eu gastei. Porque eu não tenho muita opção aqui. Eu vou tomar em D5. Eu tava pensando em fazer C5. Mas cavalo D5 é nitidamente melhor. Ele não vai tomar de E, porque aí B3 eu tô muito bem aqui. Pensado que nada. Ah, agora deu vantagem. Eu ia falar que nada assusta o engine, né? Porque bispo B3 é o tem que tá melhor nessa posição, né? Par de bispo, isso aqui tá fraco. Nossa, ele dá 2 pontos já. Não, tá horrível a posição branca aqui. Claro. Ele teria que tomar de C e aí bispo D5. Ele deve ter um B4 aqui pra soltar um pouco, mas eu tô bem, né? Minha estrutura tá muito boa no centro. Então ele tava de bispo, claro. E aqui eu gastei tempo também, né? Gastei mais 10 minutos. Ainda assim eu gostei, tá? Eu vou explicar por que esse é o tipo de decisão que eu costumo gastar mais tempo ainda. Podia ter gastado até um pouco menos, na verdade. Mas tinha uma decisão aqui. Eu vi até na análise do Rafael, né? Do Rafael Leitão. Ele gosta da captura aqui. Mas eu não queria jogar com C5 aqui. Que é a sugestão que ele dá, que é o lance do computador, na verdade, né? Que é bem agradável pro preto até. Mas eu não me convencia muito aqui. Eu queria muito fazer F5. Que é um lance típico, por quê? Quando ele vem por D5, ele libera o quê? Essa maioria aqui, né? Meu peão de F fica móvel de repente, porque ele não tem mais o peão em E. Então isso aqui é um pouco delicado. D2 me incomodava, torre B8, porque eu fiquei muito tentado, porque isso aqui é uma mudança de estrutura. Pode considerar que é tipo um lance crítico. O que é um lance crítico? É um lance importante, é um lance mais delicado, que muda um pouco o caráter da posição, né? Mas aqui C3 acho que ele jogaria mesmo. Se eu não tomar, acho que eu tenho que tomar aqui. B3 é ruim, né? C4. Eu acho que ele tomaria de bispo mesmo aqui. Aqui eu nem chequei o computador depois, mas eu tinha um pouco de medo dessa posição. Caçou o cavalo. Pensei nessa posição, mas parece esquisito o cavalo B7. Até B4 aqui é possível para matar o cavalo, né? Mas C5 era outra opção natural. Porque se ele não jogar em passant, eu tô bem, eu acho, né? Se eu tiver que fazer esse, porque ele não joga D4, eu tenho a coluna B. Cavalo sempre um pouco esquisito aqui. Mas eu tinha medo dele tomar e jogar D4 direto. Se eu tomar aqui, eu fico muito esburacado. Né? E lembrar que eu fiz F5 aqui, que é um lance meio delicado já.
Mas se não abrir o centro, o F5 seria legal. E agora E4. Se ele jogar aqui, eu devo estar muito melhor depois de D5. Nossa, olha a posição. 2,5 pontos de vantagem, né? Claro que eu imaginei que ele não podia tirar o cavalo, né? Não imaginei que tava tão ruim assim. Olha que engraçado essa posição. Só que gosta da análise aqui. Olha, vamos entender isso aqui. Olha a diferença, né? De repente tá horrível a posição dele. Porque eu tenho maioria andando, tenho 4 peões aqui. A minha minoria de peões, né? Seria 2 contra 3, tá excelente, porque eu tô bloqueando a maioria dele. E esse peão, esse é o principal problema, na verdade, né? O peão em D4 é horrível, horrível. Vou jogar bispo F6 aqui. Eu posso simplesmente ganhar esse peão. Não é nem que eu vou atacar, vou ganhar esse peão, provavelmente. Ou eu posso ser até mais agressivo e jogar bispo D6 e tentar dar mate nele, né? É totalmente possível também. A posição branca tá totalmente arruinada. Mas aqui, olha só, ele tá melhor aqui. Só que ele não pode jogar cavalo D2, né? Então eu analisei que sempre que eu fizesse E4, ele teria D5. E essa posição eu acho que até era aceitável. Essa aqui acho que eu chequei, na verdade, o computador. Mas me dava muito medo isso aqui. Abrir o bispo dele, né? Tomar parece loucura. Cavalo B4 tava pensando. Ele dá um pouco de vantagem já. Essa aqui, cavalo D4, ele pode entrar em E6. Não sei, isso aqui não era legal. Olha como um lance de peão. Olha isso. Se ele jogar D5, não ganhou nada, tá? Não ganhou nada, tá? 0,3 para ele. Se ele puxar o cavalo, tá? Isso que esse engine, esse stockfish do Chess.com, ele tá bem pegando leve nas avaliações. É pra tá mais aqui. Já tá 2,2, deve estar mais ainda no Control Engine. Simples lance de peão muda quase 3 pontos a avaliação. 3 pontos é você, o equivalente a você perder uma peça. Então olha a importância da estratégia aqui, né? Enfim, eu achei que aqui eu não consegui estabilizar. Eu precisaria jogar bispo F6 primeiro para depois poder ter a resposta. Porque se ele não jogar D4, eu achei que ia ficar bem. Bispo F6, dama D7, dama F7, né? Vamos evoluindo aqui. Então, isso é que eu tenho que explicar aqui para vocês, né? Quando eu tô jogando um jogo de 10 minutos, claro, é outro nível, né? Quando eu jogo 10 minutos, tô jogando com o pessoal de 1000, 1200, 1400. Mesmo assim, eu tento caprichar nas decisões, explicar, né? Mas aqui, eu vou tomar uma decisão baseada no quê? Conceitualmente, eu gostava dessa troca. Só que eu preciso me convencer concretamente também, não só conceitualmente. Eu preciso ver se na prática isso aqui funciona. Preciso ver se dá tempo de fazer tudo o que eu quero. Então aqui você tem que mesclar, que é o segredo do xadrez, você mesclar a tática com a estratégia. Então não me convenceu muito isso, eu preferi jogar C6 mesmo, bispo A2 e aí C5. Eu expulso o bispo dele e aí eu jogo C5. Eu deixo o bispo dele viver, eu vi que até que o Rafael comentou sobre isso, mas a posição preta é muito firme aqui. Eu tenho a opção de jogar B3 sacrificando um peão um dia, mas não era uma coisa que me impressionava muito, mas eu posso pensar em fazer isso. Eu tenho um outro plano muito claro que é fazer rei H8 e F5. Então, assim, o bispo dele realmente tá bom. Tem que tomar cuidado com isso. Só que meu bispo também tá muito forte aqui. Se eu conseguir jogar F5. Se não, meu bispo tá meio estranho aqui. Eu não consigo jogar D5 geralmente porque tá caindo o peão em E5. Então, eu tenho um plano de RH8 F5. Que é muito bom. Se chegar, acho que eu tô melhor já. Só que ele joga esse. Cria uma tensão ali também. Eu, por conceito, eu quero tomar em C3 sempre. Eu não quero deixar ele fazer essa captura aqui. Porque ele vai tomar, e um dia vai fazer D4 aqui. Então eu tomo. E aqui dá uma C7. É um lance natural. E ele jogou D4. É um lance totalmente típico também. Ele já consegue pegar uma certa iniciativa aqui. E aqui eu fiz um lance que deu certo pra mim, mas eu me arrependi um pouco depois. Porque assim, ele não tem um objetivo muito claro aqui com o D4. É um lance que ganha espaço, ele talvez esteja um pouco melhor aqui mesmo, né? Que é a avaliação do computador. Mas assim, tomar não me assusta. Tomar não me assusta. E se ele jogar D5, eu vou sempre fazer o bispo C8 aqui para remanejar meu bispo. Isso aqui é típico na Rui Lopes. D5 eu puxo o bispo para cá porque ele vai ficar batendo na pedra aqui. Ah, por que você não toma então para abrir seu bispo? Eu posso tomar, mas aqui eu tô abrindo as peças dele. Olha só, de repente eu tô perdido já. Não tem nem como, né? Cavalo D4, cavalo D4 talvez. D4 igual. Nem sei qual que é o lance tão incrível aqui. Eu jamais jogaria isso, né? Bispo B2 talvez, não sei. Não tá tão ruim aqui. É, bispo B2 mesmo. E vem torre C1 e vem tomar em D4. Então você não pode pensar, eu vejo as pessoas fazendo muito esse tipo de erro. Ah, tomei aqui para meu bispo não ficar fechado.
Ah, mas o que você tá fazendo de bom pra ele? Você tá fazendo um monte de coisa boa pro seu adversário. Não é legal isso, né? Mas aqui eu tinha que jogar a torre B8, eu acredito. Esse era um lance bem legal e flexível. Porque essa coluna vai ser usada, provavelmente. E eu não deixo. Eu clarei muito o plano pro meu adversário com o meu próximo lance, que foi o C4. Que acabou dando certo, é interessante, mas não achei que foi legal no fim. Porque se ele faz o mesmo bispo A3 para bispo B4, agora eu não vou jogar C4, eu vou deixar meu peão em C5. E eu tenho um plano aqui que é jogar bispo C6, que é bem legal. Eu tava de olho nesse plano, porque eu começo a ficar de olho no peão de A4. E aí sim eu posso começar a ficar de olho em C4 e cavalo B3. É ruim defender esse peão de A4. Meu modo aqui. E se D5 eu volto para D7, né? Então torre A8 era um lance fino aqui na posição. Dava uma pequena melhorada na posição sem comprometer. É, pela avaliação, o C4 é um lance normal também, mas achei que foi pouco flexível. Ele jogou D5, que à primeira vista eu não achava que era bom, mas é um lance. É um lance bom mesmo. Eu achei que sempre que viesse D5 eu jogava bispo C8. Eu não percebi que ele estava vindo tão rápido com bispo A3, bispo B4 e cavalo D2 para bater em A5 e C4. De toda forma, ó, esse foi outro momento prático, né? Você vê que assim, essa questão do controle de tempo, ela é feita ao longo da partida inteira. Não adianta você jogar um lance rápido e depois ir pensando muito, né? Aqui eu me senti um pouco mal, mas eu falei, não, eu tenho que jogar bispo C8, não importa se é bom, se é ruim, se a posição tá boa, não importa se tá boa a posição. É, o Aronian ensinou isso uma vez, ele falou isso. É uma coisa muito louca quando eu vi a primeira vez, mas ele tem toda a razão. É muito difícil fazer essa dica que eu vou dar, que ele me deu, a dica. Mas ele fala assim: não importa se você tá melhor ou se você tá pior ou se tá igual. Tem que fazer o melhor lance. Acabou. Você não precisa saber se tá melhor. Por quê? Por que você faz saber se tá melhor ou se tá pior? Não tem que fazer o melhor lance sempre? E você vê qual que é. Você pode avaliar se você vai empatar ou não, se o cara te oferece empate, mas assim, não ajuda em nada você saber se você tá melhor, você tentar descobrir se tá melhor ou não tá. É maluco isso, né? Porque a gente sempre tem o instinto de pensar, pô, tô melhor, tô pior, tá igual. É meio que não serve de nada isso, né? Ele tem razão em partes, né? Então aqui eu tenho que jogar bispo C8, porque meu bispo tá errado aqui, e eu tenho que começar a remanejar meu bispo ou pra cá ou pra cá, né? Se ele jogar H3 e também pra jogar F5. Ele jogou bispo A3, ele poderia ter jogado aqui. O Engine me dá vantagem aqui? Ah, não, o Engine tá confuso. Tá, o branco tá um pouco melhor. Ele poderia ter feito H3 aqui. E aí eu tava de olho em torre B8 e cavalo B3. Direto, uma coisa assim. Ou o próprio F5, teria que ver. Mas ele fez esse, e aí bispo G4. E aqui ele fez um erro. Tá longe de ser um erro decisivo, tá? Mas na prática é um erro. Coloca ele num caminho bem delicado. Ele devia ter feito. Não, bispo G4 eu joguei, né? E aqui eu tô potencializando muito meu F5. Aliás, um golpe que eu tenho que ficar de olho aqui, tá? Ele ainda não tá ameaçando, mas se eu jogar, por exemplo, torre B8, tem que ficar vigiando esse tipo de golpe. Ah, dá certo aqui. Não tem bispo F6 aqui? Ah, não, mas daí cavalo C6, tá? Eu botei a torre na casa errada, né? Vamos dizer que eu faça, sei lá, bispo B7 até, por exemplo. Ah, tá aqui também funciona. Ah, eu pensei nesse tipo de posição. Eu falei pra mim que podia ter um sacrifício de qualidade, mas não tava vendo como. Olha que engraçado aqui. Eu vi esse lance porque, só pra explicar, né? Se eu tomar, ele joga D6. Então eu jogo esse, eu achei que eu ganhava aqui, né? Porque se tirar o cavalo, eu tomo ali. Mas ele joga esse, e ele joga calmamente esse. Tô vendo aqui no Engine os lances. E aqui ele diz que o branco tem uma vantagem grande. Olha só que profundo isso aqui. Isso aqui é coisa de quem entende do jogo, né? Joga muito Stockfish. Agora tá baixando um pouco a vantagem, mas ele deu a qualidade aqui, né? Ele entregou uma qualidade e o branco não tem peão a mais aqui. Tem uma qualidade a menos e só. Só que eu tenho cavalo E3, F3, dama C3, eu tenho um bloqueio legal ali. Meu bispo joga mal também, né? Mas é difícil pra caramba entender isso, esse sacrifício. Enfim, eu tenho que ficar de olho no golpe, cavalo por E5 também. Mas eu joguei bispo G4 e aqui ele tinha que ter feito H3. Tinha que ter feito pra eliminar essa tensão. Eu tomaria, ele toma. E aí cavalo B3 era uma das ideias. Mas eu tinha visto, eu falei pra ele depois. Viu com o engenho junto, eu lembrei que eu tinha visto, né? Se ele toma, toma.
Parece que eu tô ok aqui, né? Porque se ele jogar torre B1, eu jogo torre B8, por exemplo. Eu tô começando a trazer uma pressão aqui e parece firme pro preto, mesmo que eu tô com o bispo mal aqui. Tem um dama C4 e tal. Se ele jogar esse, eu jogo A5, né? Só que ele joga esse, é um lance muito importante na posição. É um lance crítico e foi o lance que ele não viu. Por isso que ele tomou a decisão no caminho errado, né? Então é muito importante entender isso. Se você começa a treinar a fazer isso, né, nas partidas, você pensa, pô, por que ele não jogou H3? Era tão mais natural. Aí você pensa e fala, talvez ele não pensou no A5, né? Que é um lance. É uma tática simples, né? Porque dama A5, bispo D6, mas você pode esquecer às vezes. Porque você fala, não, A5 não pode, a dama tá tomando, né? E no próximo lance ele vai colocar o bispo em B4 e vai começar a cercar o peão do C4, de B3. Aqui fica delicado pra mim, eu posso perder essa posição tranquilamente. Aí depois eu vi no computador, eu teria que fazer torre. Qual que era o lance aqui? Ah, torre B8 era a resposta aqui. Pra fazer cavalo B3. Essa avaliação tá errada, agora a avaliação tá menor que isso. Enfim, tinha umas tentativas de defesa bispo B4, aí cavalo B3, aí tome A5 intermediário, pra não deixar ele estabilizar, né? Eu tenho um peão a menos, mas isso aqui tinha uma tendência boa de defender, pelo menos, mas ele teria um peão a mais. Então aqui eu ia sofrer se ele faz H3. Então é interessante assim, né? É claro que eu tive um desempenho incrível no torneio, fui muito bem, mas tudo depende das situações. Então aqui surgiu a oportunidade, tem duas coisas. Ele não jogou H3, que eu provavelmente ia sofrer aqui nessa posição um pouco, pelo menos. Mas ele jogou bispo B4, então pô, ele não fez um lance mais preciso, mas eu tenho que também aproveitar essa vamos dizer, imprecisão dele, né? Então tem as duas coisas. O adversário muitas vezes vai jogar bem, você vai sofrer, e quando ele jogar mal, você tem que estar pronto para aproveitar essa oportunidade que vai surgir para você, porque elas vão surgir. Todo mundo acaba errando o tempo todo. E aqui eu joguei F5, aproveitei a chance de jogar F5. Agora eu tenho uma pressão chata aqui. Ele fez H3 e eu tomei E4 primeiro. Ele tinha uma decisão difícil aqui já. Ele tinha que tomar de torre em E4. Quando eu tomo aqui, ele toma em A5 intermediário, toma, e essa posição parece um pesadelo aqui para ele. Tá tudo esburacado, o bispo de cor oposta, mas ele tá mais ou menos estável de um jeito. Isso aqui é muito difícil de jogar. Muito difícil. Eu posso tomar aqui, eu posso começar a atacar ele. Tipo, bispo G5, bispo F4, dama D8. Ele parece que o branco vai levar mate aqui 5 vezes, né? E se ele tomar aqui, eu jogo o bispo aqui, trago a torre, passo a dama aqui. Parece que o branco vai escapar só por milagre aqui, se escapar, né? Mas ele não jogou isso, mas totalmente compreensível, né? Ele jogou H por G4, E por F3. E a questão dos tempos aqui. Aqui foi o único momento que eu gastei tempo que eu não gostei, na verdade, depois da partida. Eu lembro que eu revisei isso. Mas eu gastei aqui 15 minutos para jogar o F5. Até aqui já estava excelente o controle de tempo. Mas o F5 aqui é um lance que a posição pede, né? É que eu tava pensando muito em cavalo B3 aqui. Eu tava tentando entender essa posição. Na verdade faz sentido até essa análise. É porque essa posição é tentadora também. Jogar F5 aqui. Realmente o preto tá melhor. Mas eu não consegui entender. Aqui ele não é obrigado a entrar nisso, eu acho. Mas eu não consegui entender se eu consigo passar as peças, se ele vai conseguir usar o peão dele a mais, se ele vai conseguir defender por aqui. Ele não tinha tempo de defender, na verdade. Mas eu achava difícil entender, achava muito comprometedor essa posição. Mas é que ele poderia trocar uma vez e fazer H3, não sei, tava confuso de entender. Ele poderia trocar e jogar assim. Enfim, eu acabei jogando F5, mas eu gastei bastante tempo aqui. Eu demorei pra entender, na verdade, eu demorei pra entender que essa posição era tão boa assim pra mim. Eu tinha um sentimento bom pra essa posição, né? E esse aqui eu demorei um pouco pra ver esse lance também que eu ia fazer, falei pra ele. É um lance legal, bispo G5. Eu quero fazer bispo F4, eu quero começar a considerar as passagens de bispo. Dama, né? O cavalo pode voltar pra cá e pra cá. Eu tenho umas dobradas aqui também, às vezes na coluna. F. Mas essa posição é um pouco difícil de entender, né? E eu tinha que também analisar a torre por E5. Eu tava de olho em torre por E5, eu vi desde antes, né? O torre por E5. Esse é um dos motivos também, né? Porque eu tinha que analisar essa posição. Quando eu jogo F5, clica no raciocínio aqui, né? F5, H3, eu tenho que pensar, toma, 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 torre 5. Eu tinha quase certeza que não era bom torre 5, mas eu tinha que checar, né? Vamos chegar na posição, mas olha só, F5, H3, toma.
Toma, toma, torre por E5, D por E5, D6 garfo, bispo por D6, bispo D6, eu tenho que analisar um cheque em D5 primeiro, que não é bom. E aí dama C6, bispo F8, torre F8. Eu cheguei nessa posição lá atrás, me parecia muito boa. Mas a gente tá o quê? Uns 6 lances atrás, né? Então tem que gastar um tempo. Não foi tão absurdo F5. Gastar tempo, tá bom. 15 minutos tá ok. Eu tomei lá. Ele gastou 13 minutos e jogou torre por E5, que é uma tentativa muito boa. Eu tomei na hora, porque eu sabia, né? E também eu nem tenho opção aqui. Ele tá ameaçando ganhar uma peça aqui. Tomei, ele jogou D6, eu tomei. Eu tinha visto que dama D5 cheque, eu cubro com dama F7, tá tudo bem. Ele tem que tomar, eu jogo dama C6, que é uma casa boa. Na verdade, aqui eu pensei muito no dama F7 primeiro, pra alinhar minha dama ali na coluna F, mas depois eu entendi que a dama ficava melhor em C6. Tomou, eu tomei. E aqui ele gastou 10 minutos e jogou dama E1. Olha que legal esse final aqui. Eu tô tentando lembrar. Ah, não. Esse momento que eu gastei mal tempo. Aquele momento, mais ou menos, mas acho que tá ok. Mas aqui, gastar 15 minutos não tinha nenhum cabimento. Eu gastei 17 minutos dama C6. Vou mostrar que eu fiquei analisando, tá? Esse tempo. A questão é que não faz sentido analisar tanto, porque eu não tinha outra alternativa aqui. Eu me convenci já que dama C6 era melhor que dama F7. E eu não tenho outro lance aqui. Nenhuma outra tirada de dama é boa aqui. Dama D7 não adianta nada. Só piora as coisas. Então eu gastei um tempo analisando isso aqui. Eu joguei dama C6, tomou, tomou. Eu achei que ele tinha que jogar G por F3 aqui. É um lance meio triste de fazer, feio, mas ele recupera o peão. O F3 não pode, né? Que ele tem um cheque e dama por A5. Eu ia jogar dama F3, toma, toma. Aí eu falei, bom, se ele jogar a torre C1, eu tô ganho aqui. Cavalo B3, eu posso transpor pro final de torres. Mas eu pensei, putz, ele vai jogar a torre E1. E eu não posso fazer cavalo C6, né? Que ele toma aqui. Eu jogo esse, lá. Eu tenho um peão a mais ainda, só que eu tô tudo solto aqui. Meu rei tá estranho, tá na diagonal. Eu falei, bom, eu tenho torre A3, mas aí torre A5 lá, e eu entendi que isso aqui tá empatado, né? Quer dizer, eu nem tenho peão mais. Aí eu pensei no C3, rei G2, torre C6, C2. Torre C6 tá empatado aqui. Meu peão tá bem mais avançado que o dele. Mas ele vai entregar, na verdade, né? Ele vai jogar esse, vai dizer a minha torre e vai empatar aqui. Então ali, na verdade, o, o dama C6 eu pensei bastante, porque eu tava um pouco frustrado, porque eu achei que poderia empatar a partida, né? Aí depois eu. Ah, ele jogou do meu, né? Mas depois eu comecei a entender que eu tinha um lance muito bom. Então vamos lá. Troca, troca, torre 1. O meu raciocínio era que se eu não encontrasse nada nessa variante, eu poderia pensar em outra, mas não tinha outra opção. Eu tenho que jogar dama C6. Mas aqui toma, lá. E aqui, depois de um tempo, eu percebi que eu tinha um lance muito forte, que era cavalo B3. Eu tinha visto antes, só que eu não entendi. Eu falei, cavalo B3 não faz nada, né? Atrapalha até meu avanço. Eu tirar minha torre e não consigo avançar depois o peão por causa do cavalo. Mas eu tenho uma ameaça muito forte aqui. Eu vi que tomar. Perdia, né? Porque eu tomo assim. Meu peão passa e eu tô ameaçando coroar. Se ele for tentar ir por trás do peão, eu vou subindo com o meu rei. Eu tô super rápido aqui, né? Vou ganhar. Isso aqui eu tinha percebido. Mas eu falei, sei lá, ele vai jogar rei G2. Só que eu tenho uma ameaça muito forte aqui. Cavalo D2. Olha que lance. Horrível. Ainda não tá ganho pra um. Mas é porque eu tô ameaçando jogar a torre C2 aqui. E o bispo dele tá preso. Olha que loucura. Se ele fizer qualquer coisa aqui, A5, torre C2. Acabou, o bispo dele caiu, né? Então o cavalo junto com a torre dominam o bispo, né? Esse que é o negócio. Eu tenho uma ameaça aqui e eu consigo defender C4. Eu achei que ia ficar solto aqui esse peão, só que eu tenho essa casa incrível, né? E se aqui ele faz torre D5 para evitar essa casa, eu tenho esse que ganha. Aço bispo e se lá eu dou cheque, né? Tem que tomar. É o final de torres que tá super perdido. Então aí eu entendi que ele não poderia tomar. E aqui era a última chance dele que o Engine dava, que era uma defesa muito absurda, né? Que era jogar Torre B1. Eu pensei em Torre B1 bastante. Mas eu não entendia qual era o lance pra ele depois de F por G2. Eu tenho dois peões a mais. Acho que o Leitão mostra, o Rafael mostra essa linha, né? Dama E2 aqui, que é um lance dificílimo de entender. Mesmo se o cara te mostra isso aqui, você não consegue entender, porque você tem dois peões a menos, o rei tá estranho, mas eu tô bem descoordenado aqui de pretas.
O rei tá estranho. H6 enfraquece de um jeito. Rei H8 tá estranho também. Cavalo B3 agora ele tá tomando. Ele tá de olho em E5. Isso aqui tá muito difícil de ganhar ainda. E assim, existe um cenário que eu posso me complicar aqui ainda, né? Claro que eu tô melhor. Mas se eu tivesse, tipo, pouco. Você imagina se eu tenho essa posição 2 minutos, o cara me joga isso, eu não sei, eu não confio mais que eu não vou perder nunca essa partida, né? Porque eu tô descoordenado. Numa dessas, as coisas podem sair do controle, né? Mas eu tinha mais tempo também, né? Isso é uma coisa importante. Só que ele pensou e jogou da mesma coronas que eu tava pensando. Parece que tinha um dama G6 aqui ganhando, mas o que eu joguei tá excelente aqui, né? Quer tomar aqui. Dama por E5, dama F3. Tem mate em F2, ele não tem. Né, o cheque não ajuda em nada. Ele jogou dama D4, que é o lance que eu tinha visto que ganhava pra mim, né? Dama E3 era uma tentativa. Eu ia jogar. Não lembro se eu ia tomar aqui ou se eu ia trocar as damas. Esse aqui é tão claro assim? Eu não lembro dessa análise. Torre B8, talvez? D8. D8. E aí, torre 1, torre D2. Ah, esse lance é legal, torre D2. Pra jogar torre D2 depois. Ah, acho que o Rafael analisa, né? Isso aqui no vídeo dele, alguma coisa parecida. Tem uma análise parecida que ele coloca. Que a torre entra na sétima. O bispo tá preso aqui, né? Não consegue sair. Se jogar esse, eu dou cheque, né? Mas ele jogou dama D4. E aí, cavalo B3 ganha. Dama C4, joga o rei H8, tu ameaça o mate. Não tem como defender o peão de F2, né? Joga dama C4. Ele tomou, eu tomei. E aqui eu tinha certeza que tava ganho. Eu não tinha visto até o final. Eu tinha certeza que tava ganho, porque eu tenho um peão a mais aqui. Eu tenho o dama H3 aqui no ar. Eu vi que ele tem dama D5, né? Ele jogou torre B1. Eu sei que eu não posso ter dama H3. Ele joga. Aliás, um golpe legal aqui. Deixa eu mostrar um golpe legal que eu tinha visto antes aqui. Porque nessa posição, antes de eu ver cavalo B3, eu tinha visto esse. E também mantém vantagem, mas não é tão claro assim. Dama D5, cheque, ele faz. Rei H8, ele não pode tomar o cavalo, tá levando mate. Dama G2, dama C3. E aí torre D1. Olha que lance legal, torre D1 aqui. Não tá tão claro isso aqui. Eu pensei lá atrás, eu vou jogar dama C2, ele tá morto, né? Porque toca a torre, toca o bispo. Mas esse lance iguala, estraga toda a vantagem dama C2. Você consegue ver como é que o branco iguala aqui? Dá um pause no vídeo aí que eu vou falar já em. Tomar só uma água e vou falar a resposta. Tem temas de mate aqui, né? Vou continuar aqui. Última chance de pausar o vídeo. Ele joga dama F3 essa posição. Esse lance eu falei pra ele depois da partida. Então, assim, tem torneio que você tá ligado aqui, porque, pô, essa vai ser aqui é uma variante muito legal de ver, né? O dama C3 lá atrás, torre D1 e aí dama C2, aí o cara contra-golpe ali, dama F3, né? Então, quando você tá afiado, as coisas estão fluindo bem, você vê até esses golpes, assim. E aqui tá confuso pra mim, porque se eu tomar, eu levo mate. Rei G8, no mínimo, cheque, né? E se eu tiver que jogar a torre G8, ele vai invadir com a torre, sei lá. Torre G8. Desculpa, torre G8 bispo B1. Tô quase levando mate daqui a pouco aqui. Dama F5 aqui. Eu vou perder daqui a pouco essa partida. Esse cavalo fazendo nada. Ó, tô pior. Tem que tomar muito cuidado. É muito fácil estragar uma partida. Muito fácil. Ainda mais essa aqui tem muitos desequilíbrios ainda na posição, né? Não é que é uma posição que eu tenho um peão a mais limpo, né? Sem nenhum problema, não. Isso aqui tá bagunça ainda. Mas eu joguei cavalo B3, ele tomou, torre B1. E aqui eu vi depois uns trechos da live lá do meu canal. Todo mundo ficou falando RH8, RH8. Aí eu joguei H6, né? Então não acredito que o Krikor não viu RH8, né? Porque o pessoal entendeu, né? Dama H3 ele dá cheque. Mas é claro que eu vi RH8, né? Só que ele, ele tinha um recurso aqui contra RH8. Também ganha. Assim, eu me aceito dama H3. Ele não tem muita opção aqui, porque ele não pode tirar dama, né? Estou aí por B3, dama H3. Só que ele tem esse lance. E aí? Ele joga dama C5. Toca na torre agora. Se eu jogar dama H3, eu levo mate. Talvez torre 8 ganhe aqui, não sei. Mas assim, ele tinha uma resposta, né? E aqui, como eu vi que ele não tinha nenhum lance útil, não tem como ele sair com a dama aqui, né? Sem levar o mate. Eu joguei H6, que é um lance importante. Ele tem que tomar o peão. Senão, eu vou
fazer o mesmo RH8, eu tenho outras ideias, só que assim, ele tem que eliminar esse peão. Tanto que antes eu pensei até que ele ia jogar um torre E1, mas assim, esse peão é muito grave aqui, eu tô fazendo dano em várias ocasiões. Então ele tomou. De novo, eu não tenho o dama H3, né, que ele dá o cheque toma, só que agora é RH8. Qual que é a diferença? Joguei a mesma posição, só que eu tô entregando o peão de B3 agora. O que eu ganhei com isso? Primeiro que eu não tenho nenhum peão a mais aqui, eu tô confiando 100% no ataque, mas eu tinha visto funcionar. Repara que aqui eu gastei tempo, mas aqui, mesmo que eu tinha visto já tava bem confiante que tava ganho, eu gastei de 16 para 8. E não custa nada gastar um pouco mais de tempo para ter certeza que você tá ganho. E ainda deixando uma gordurinha, né? Eu deixei os 8 minutos. RH8. Se ele jogar dama C5 agora, eu jogava. Eu jogava aqui? Torre 8, não? E8. Não. Era? Como é que é? Ah, não, isso. Não, dama C5 eu ia jogar a torre D8, né? Como que tá 2 pontos aqui? Ele defende. Ah, isso aqui eu não tinha visto. Torre. Dama H5. Isso aqui eu não tinha visto. Eu não tinha visto isso, eu juro. Pior que o Armin me falou um dama H5 uma hora. Nossa, eu totalmente esqueci dessa defesa. Tá ganho ainda, tá? Mas eu tinha pensado nesse. Eu esqueci de dama H5 de coração. É que eu esqueci mesmo? Acho que eu esqueci mesmo. É que eu vi essa partida depois, eu dei uma repassada até. Aqui igualou já. Eu ia perceber, talvez, né? Mas dama C5. Dama C. Cheque. É, eu tinha batido o olho no cheque. Mas eu ia jogar o torre D8. Assim, eu achei que torre D8 era bem simples. Acho que eu tinha visto o cheque também, dama G4. Parecia bom, mas. É, aqui era outra posição. E aí eu vou ganhar com torre 8 agora também. Ah, porque o rei dele tá muito estourado. Eu tô ameaçando a dama D1 pegando a torre e tá. Eu tinha a chance pequena de eu jogar o dama H3 em algum momento ali. Eu não vi o dama H5, eu tenho certeza que eu não vi esse recurso. Não vi. Pior que ele me falou na análise, numa posição parecida, mas eu não associei. Pra mim, não tinha defesa pro dama H3. Assim, eu tava um pouco mais tranquilo porque eu sabia que eu tinha ideia de dama D1, tava caindo em G4. Eu tava realmente confiando nisso. É que eu senti que de algum jeito ia acabar ganhando, não tinha como não ganhar aqui. Mas enfim, a outra opção. Eu não expliquei o H6 ainda, né? É a maior dúvida que muita gente teve. E H2 era um recurso, isso aqui eu vi. Esse era um recurso importante. Porque eu não tenho mais dama H3 agora. Mas aqui eu jogaria a torre F4. Esse é um lance importante, por isso que eu tenho H6. Você vai dizer, pô, que loucura, o cara vai invadir com cheque. Sim, mas não tem mais cheque agora. Meu rei tá super seguro em H6, em H7. Não tem cheque aqui. E agora eu tô ameaçando. Dependendo se a dama dele sair pro lado errado, eu posso jogar G1 e dama por F2. Se ele jogar dama C5, primeiro que eu posso tomar aqui, né? Eu vou dar mate. Mas eu posso fazer esse às vezes também, que ganha. Esse, mate em 2. Como? Ah, torre G4 e dama D1, né? Tá. Ou torre G4 e dama G2 mate. Mas enfim, aqui eu senti que ganhava, claro, né? Porque ia ter ou o G1 sacrificando ou tomando aqui na boa mesmo, ou aqui, né? Então o H6 é pra isso, é pra poder jogar o torre F4 sem levar o mate no corredor, né? Mas aí ele jogou torre B6, aqui ele esqueceu que eu defendia, né? O peão aqui em H6 por um instante. Ele sabia que estava perdido também, né? Mas ele jogou torre B6 rápido aqui, ele esqueceu que dama H3 defende aqui. Ponto. Ele tá ameaçando torre por H6, né? Ele tá cravado. Eu tinha visto, claro, torre B6 ameaça aqui, mas eu tenho o dama H3 e ele tem também o torre B7 aqui. Ameaçando o mate, só que eu tomo, né? A torre dele. Dama C5 eu tinha que dar cheque, então eu não tinha visto cheque. Assim, eu não tinha. Não estava decidido a jogar cheque. Eu vi que tinha essa ideia, né? Que tomava com cheque. Mas eu estava realmente decidido a jogar torre 8, que é um lance que não ganha de imediato, né? Tá ganho ainda, mas eu teria mais trabalho. Olha só como é legal a análise, hein? Eu não tinha percebido esse detalhe. Torre B6 da H3. E aqui tá errada a transmissão, né? Diz que ele voltou a torre, mas. Ele voltou, eu voltei, ele voltou. Torre F4, né? Mas enfim, ele jogou torre B6 da H3 e ele abandonou aqui. Porque não tem lance, né? Começa no mate. Se ele tomar, eu tomo e não tem nada aqui. Muito bem, é isso aí.
A análise foi longa aqui, mas eu achei bem legal. Vocês tenham gostado também. Eu queria muito que o pessoal que acostumou com as análises da Sleep Run, que são um pouco mais curtas, tudo bem, mas é na casa de meia hora, se acostumassem também aqui com esse padrão de análise, que é uma análise muito mais séria, né? Claro, porque não tem a coisa mais divertida do jogo ali, de alguém que é mais iniciante que eu tô jogando, né? De 800 de rating, de 1000, né? Que fica ali torcendo pra pendurada às vezes, né? Imagina o que ele vai fazer. Isso aqui é uma coisa bem mais séria, é a parte da Sleep Run só da análise, né? Mais ou menos isso. E aí, com toda essa coisa do tempo também, dos pensamentos na partida, e foi uma vitória muito importante, né? Porque aí eu consegui ficar um ponto na frente de todo mundo mesmo. Entrando aí na oitava rodada que eu já analisei aqui pro canal, que foi a parte da Confir. Mas é isso aí, se você curtiu essa análise então, deixa aquele joinha, coloca nos comentários aí. Talvez eu faça mais alguma desse torneio, eu não sei, mas eu quero trazer pelo menos uma vez, uma ou duas vezes por mês, umas partidas antigas minhas que eu joguei, né? Tem aquelas do Continental da Argentina que eu não terminei ainda. Mas fazer umas análises que é uma coisa que eu acho que somam bastante. E para quem está realmente empenhado a estudar, entender melhor o jogo, eu acho que para mim um dos melhores, talvez o melhor conteúdo aqui que tem no canal para você aprender mesmo. Entender lances assim de partidas clássicas, partidas longas, né, com análises mais profundas, tentativas, né, de entendimento mais profundas. É isso aí. Valeu então, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo.